Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, na nossa série completa sobre filosofia, filosofando na história. É isso mesmo, nessa aula nós vamos falar, sabe sobre quem? Sobre Hannah Arendt. É isso mesmo, filosofia aí, né, na contemporaneidade. Vem comigo, roda a vinheta e tamo junto. Bom, pessoal, já peço de antemão para vocês, a nossa série está chegando ao final. E vai ter muito mais. Então, já de antemão, hein? Clica, compartilha, ativa o sininho. Você vai ficar rico se você apertar aí no botão, se inscreva no canal. E, obviamente, pessoal, deixa o seu comentário, fala com a gente aí, troca as ideias, dê ideias sobre vídeos de filosofia, de sociologia, de história. Tamo junto, hein mesmo? Ó, é o seguinte... A gente está chegando aí, né, em alguns tópicos e escolhas sobre a filosofia contemporânea, que é um período muito amplo, tá, pessoal? De grandes discussões filosóficas. Claro que a escolha aqui que nós colocamos, dentro daquelas principais obras, principais filósofos que caem no Enem, no vestibular, a gente tem uma ideia, né, de que há um segmento. Né? E, obviamente, que vamos aqui deixar de lado muitos que poderiam estar nesse nosso grande escopo. Então são escolhas. Eu decidi escolher pelos principais. Né? Nós sabemos, pessoal, que as mulheres na filosofia, elas aconteceram, existem muitas filósofas, mas nós sabemos que no mundo antigo, no mundo medieval e também na Idade Moderna foram muito poucas e às vezes quase, né, não aconteceu de ter filósofas mulheres. O século XX já é um momento que já aparecem bastante filósofas mulheres, certo? A gente deu um destaque na aula passada para Simone de Beauvoir, dentro da ideia do existencialismo, certo? E agora nós vamos dar um destaque para ela, Hannah Arendt. Isso mesmo, né? Mulheres na filosofia no século XX. A Hannah Arendt tem um estudo muito importante para entender a filosofia política da contemporaneidade. Vamos nessa, ó, pessoal. Hannah Arendt nasceu aí na Alemanha, é uma judia alemã que nasceu em 1906 e morreu em 1975 e deu uma grande contribuição na sua própria vida, né? Ela viveu a própria filosofia que ela trabalhou. A Hannah Arendt, pessoal, no século XX, vai discutir muito, né, o que é esta política que ela viveu e que o mundo viveu na formação do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália e também, né, no seu grande escopo sobre o totalitarismo, ela também está colocando nesse patamar de regimes totalitaristas o stalinismo da União Soviética. Beleza, pessoal? A Hannah Arendt, então, ela é muito conhecida e é isso que é sempre cobrado nela nos grandes vestibulares, os estudos sobre o totalitarismo, tá? Várias obras foram escritas pela Hannah Arendt, a gente tem aí, né, livros como, né, Entre o Passado e o Futuro, que é uma discussão mais assim de filosofia geral, na ideia das metafísicas do pensamento, então é uma ideia mais de filosofia geral, como um todo. Mas os livros que mais deram aí ênfase nessa filosofia política da Hannah Arendt são As Origens do Totalitarismo, né, Homens em Tempos Sombrios e Eichmann em Jerusalém. Nestes textos aí, a gente consegue pegar mais esta filosofia política da Hannah Arendt, onde ela quer entender o totalitarismo, ela quer trazer essas discussões sobre como que surgiu o totalitarismo, como que ele se formou e, obviamente, né, comparando com outras lógicas históricas, até mesmo ela traz aí o estudo, né, da comparação entre o totalitarismo e o absolutismo, mostrando as suas diferenças. Isso mesmo, o absolutismo lá do antigo regime, o absolutismo lá dos reis modernos. Tudo bem, pessoal? Bom, brevemente, uma breve biografia da Hannah Arendt. A Hannah Arendt era judia, nasceu na Alemanha, mas era de origem judia. A família dela era judia. Ela viveu na sua própria vida o antissemitismo, mesmo não praticando o judaísmo como uma linha mais religiosa, mas ela vive, ela nasceu na Alemanha, mas ela é judia. E o crescimento do antissemitismo na Alemanha gerou a perseguição a ela, só por ela ser de família
família judia. Beleza, pessoal? Nessa lógica, ela tem um momento ali na juventude dela que ela participou de um movimento chamado de sionismo, que surgiu lá no finalzinho do século XIX, a partir da Áustria, né, de um jornalista, escritor chamado Theodor Herzl, e que tem como lógica aí pensar, né, juntar forças de pessoas que eram judeus e judias influentes para juntar um movimento para criar o território dos judeus lá na Terra Prometida, lá na região de Israel ou lá na região da Palestina. Esse movimento sionista tinha esse esforço, né, de juntar dinheiro, de juntar poder político para construir o território dos judeus. Por volta de 1940, Hannah Arendt começa a se descontentar deste movimento, percebendo que talvez não daria tão certo essa construção desse Estado de Israel por as várias divergências internas do movimento. Mas ela participou na sua juventude do movimento sionista, beleza? Assim, pessoal, a gente tem uma ideia, né, de que por volta dos anos 20, Hannah Arendt, já nos seus estudos acadêmicos, estudando filosofia, ela estudou, foi ali, né, orientada por um nome muito forte da filosofia. Eu tô passada, chocada. O Martin Heidegger. E o Martin Heidegger, além, né, de orientar Hannah Arendt nos seus estudos filosóficos, essa tese de doutoramento da Hannah Arendt, aliás, né, na linha religiosa, ela estudou o amor, né, segundo Santo Agostinho, né, a ideia de que o amor em Santo Agostinho é uma lógica de estudo cristão, mas ao mesmo tempo estudo filosófico, sério, tá? A Hannah Arendt, pessoal, aí já é fofoca, tá? Mas a gente sabe, e nos biógrafos, de que ela, além de ter estudado com o Martin Heidegger, ela teve um romance, né? Ela teve um romance com o Martin Heidegger. Que lindo, cara! Que lindo! Então tem essa história, mas depois ela se desvencilhou desse romance, ainda mais porque o Heidegger, né, quando sobe o nazismo na Alemanha, nós já vimos isso na aula de Heidegger com o Wittgenstein, de que ele participou do movimento nazista, né, ele acabou então aí se tornando uma pessoa até estranha, obviamente, né, para a Hannah Arendt, ela sendo judia e ele já participando do movimento nazista. Tudo bem, pessoal? Mas aí se desvencilhando desse estudo, né, da filosofia no pensamento religioso, né, dentro até mesmo de teses teológicas, a Hannah Arendt vai para um outro caminho, muito em partes pela sua própria vida. Olha só, né? A história chegou para ela. A Hannah Arendt, quando o nazismo sobe ao poder, e ela sendo judia, ela é perseguida, né? Tentando fugir da Alemanha, ela é presa na França, quando a França já estava dominada pelo regime nazista, ela consegue ali, né, fugir da França, sai da prisão, foge pela França e vai parar nos Estados Unidos. Ela fica ali um bom tempo, até o final da guerra nos Estados Unidos, pessoal, como refugiada, né? Ela fica aí apátrida, né? Ela fica nos Estados Unidos, se esforça e começa a se encaixar dentro dos estudos filosóficos lá nos Estados Unidos, e é nos Estados Unidos que ela passa a escrever aí as suas obras para discutir, né, nesse período aí, então, nazista, de fuga e vida ali nos Estados Unidos, nesse exílio, ela então estuda o totalitarismo. Então, a sua própria vida, né, a sua maneira, o que ela sofreu com o totalitarismo, ela vai para a linha dos seus estudos. Ela usa a vivência, a sua própria vivência, mais a sua intelectualidade. Ela quer entender o totalitarismo. Dessa maneira, então, pessoal, o totalitarismo, segundo Hannah Arendt, né, ela vai, então, fazer ali uma espécie de averiguação. Ela usa a teoria lá de Montesquieu, famoso filósofo Montesquieu, lá da Idade Moderna, iluminista, né, Barão de Montesquieu, né, que tinha os seus estudos sobre o que era o absolutismo, e o Montesquieu, ele concluía que o absolutismo, lá na Idade Moderna dos reis, era uma espécie de poder que era como se a população tivesse medo do rei, do líder, do Estado. Então esse temor que a população tinha era do Estado, do rei, desse poder que o rei tinha. E esse tipo de ditadura era uma ditadura de cima para baixo, através da ideia do medo do
governante. Já o totalitarismo, e comparando, né, essa ideia de terror, de medo, ela vai concluir que o totalitarismo do século XX é uma espécie de experiência única na história, porque ao invés de temer o Estado, temer o líder, há uma ideia de que este líder vai ser, do totalitarismo, vai ser querido pela população. E aí o medo desta população em um território, o totalitarismo usa a ideia de que há um inimigo, e esse inimigo do Estado, esse inimigo que causa o terror, o fundamento do terror do totalitarismo é colocar um inimigo que pode ali se apossar dos bens da nação, que pode trazer problemas, degenerar a sociedade. E é nessa lógica que, ao invés de temer o líder, eles então exaltam o líder. Há um líder necessário. O medo é do inimigo, e o inimigo comum, o inimigo que está na ralé de baixo. Assim sendo, pessoal, esse líder vai usar o nacionalismo, vai unir a nação para poder então destruir o inimigo. Então lá, né, o Montesquieu fala que o medo era do rei, do poderoso, do Estado. No totalitarismo, segundo Hannah Arendt, pessoal, o medo é deste inimigo. E aí então é necessário o líder, é necessário a nação unificada pelo líder para combater o inimigo. Dessa maneira, por exemplo, né, esses líderes totalitaristas conseguem mobilizar a massa, ter o apoio da nação e o apoio ao regime. Por exemplo, na Alemanha nazista, o inimigo é o judeu, e o antissemitismo alemão tem que combater o judeu. Na Itália fascista, é o imigrante, é o sindicalista, é o cara de esquerda, certo? Lá na União Soviética, é a burguesia, né? É o capital, este é o inimigo. E aí, desta maneira, pessoal, você tem alguns aspectos que cria esse tipo de totalitarismo, que é um totalitarismo novo, é uma ideia nova e única. A Hannah Arendt fala do culto ao líder. A Hannah Arendt fala que existe então esse líder que tem carisma e que traz as massas para si, que combate o inimigo comum da nação, que usa a propaganda massiva para determinar esse inimigo e criar um medo. E esse medo só vai ser tirado se a nação estiver sob a proteção deste Estado, que vai controlar a vida, que vai criar uma ideologia em torno de si. E todos esses elementos, pessoal, estão fundantes nos partidos como o nazismo, nos partidos fascistas italianos e também contido dentro da ideologia do stalinismo na União Soviética. Tudo bem, pessoal? E desta maneira, então, né, a Hannah Arendt então, quer entender, tal no texto, um dos textos principais, as origens do totalitarismo, de onde vem, né? E ela vai traçando esses padrões dentro da política ali, da filosofia política da idade contemporânea, tá? Pra gente fechar, pessoal, há um conceito muito interessante, aliás, são dois, né? Ela faz essa análise nos seus estudos, né, sobre a ideia do mal. Então, existe dois tipos de mal, segundo Hannah Arendt, certo? Dentro dessas ideias dos totalitarismos. O mal radical, certo? Bem identificado, e o chamado mal banal. Tudo bem? O mal radical é diferente do mal banal. O mal está contido nessa ideia desses regimes que vão ali, né, destruir tudo aquilo que vão contra aquela ideia. Então, nessa ideia, o mal radical, pessoal, é o mal convicto. É aquele mal que sabe o que está fazendo. Ele é racional, ele entende o que está fazendo. Vou dar um exemplo. O Hitler. O Hitler é um mal radical. Ele entendia que o judeu é o problema e tem que matá-los, tem que destruí-los. Entende? Dentro dessa ideia, né, ele então vai criar de que o antissemitismo do nazismo é claro, é direto. A perseguição aos imigrantes, aos comunistas, aos sindicalistas lá na Itália fascista, é claro, é um mal radical, tem que ser praticado. Certo? Assim como na União Soviética, a perseguição ao capital, à burguesia, é um mal convicto, ele tem que ser praticado, beleza? Mas existe um mal banal. Esse mal banal, pessoal, se torna para Hannah Arendt até mesmo pior do que o mal radical. Ele é desprezível, ele é imbecil, ele é
tosco. Esse mal banal, ou a banalidade do mal, está muito contido, pessoal, né? Isso é bem explicado no livro Eichmann em Jerusalém. Quem é, né, o Eichmann, pessoal? O Eichmann, ele era um oficial ali, né, alemão, né, pertencente ao partido nazista, e quando o nazismo é derrubado, quando cai o nazismo na Alemanha, em 1945, foi instituído o famoso Tribunal de Nuremberg, que passou a julgar os crimes das pessoas envolvidas com o nazismo. E nesta lógica, pessoal, o Eichmann conseguiu, esse oficial aí alemão, que acompanhava ali, né, as pessoas que iam para os campos de concentração e tudo mais, ele conseguiu fugir da Alemanha, como várias outros nazistas que fugiram. E foi preso lá na Argentina. A gente tem depois da formação do Estado de Israel, pessoal, tem um serviço de inteligência muito famoso, né, israelense, que é o Mossad. Ele então conseguiu identificar esses nazistas que estavam em vários lugares do mundo. E ele foi preso na Argentina em 1961 e foi levado para, né, Israel, e em Jerusalém ele foi julgado pelos crimes que ele cometeu do nazismo. E aí, então, a Hannah Arendt, vivendo nos Estados Unidos, ela foi cobrir, né, como jornalista ali, trabalhando, né, ela foi cobrir, né, esse julgamento lá em Jerusalém. Por isso saiu o livro Eichmann em Jerusalém. E é ali que ela começa a estudar a personalidade do Eichmann. E nesta lógica que ela conclui o que é o mal banal. O Eichmann era uma pessoa comum, era uma pessoa que praticava o mal por praticar, por ter benefícios sobre aquilo, por estar no partido nazista, por ver um crescimento e fazer aquilo por fazer. Ele sabia que estava matando pessoas, ele sabia que estava levando pessoas à morte, ele sabia que ele fazia mal, sabia, mas para ele aquilo tanto faz. Ele não era um antissemita convicto, ele não era um mal radical, ele era um mal banal. Entende? Então, nesta ideia, pessoal, a prática do mal se torna às vezes tão pior do que aquele mal convicto, porque esse cara quer se beneficiar. O Eichmann até usa como defesa de que aquilo era legal, que o que ele fazia parte do momento, e que ele fazia porque alguém mandou, porque tinha que fazer, porque eram ordens a ser cumpridas. Ele não fazia reflexão sobre aquilo. E isso, então, a Hannah Arendt conclui que esse é o mal banal. O mal banal, pessoal, a banalidade do mal estava contido em Eichmann, e ele, então, é julgado lá em Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Muito bacana, é uma filosofia prática, ela viveu isso na vida dela. Ao mesmo tempo, então, a Hannah Arendt tem estudos fabulosos sobre o totalitarismo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, obviamente, desta aula, estamos chegando ao final das nossas aulas de filosofia aqui no Filosofando na História. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.